Em seus shows, o público desmaiava ao vê-la sofrer picadas de cobra e ferimentos horríveis, enquanto ela se mantinha imóvel e serena. A sensação da época, a mulher que ri da morte, nada pode matá-la, diziam os anúncios que promoviam os shows dela no final do século XIX. Mas, além de um espetáculo, Evatima Tardo era um enigma para a ciência. Era sem dúvidas a mulher mais extraordinária e estranha do mundo, de acordo com o jornal The New York Times, em 1897, que a descrevia como uma pessoa conhecida pela comunidade médica por anos e que era um mistério para milhares de médicos dos Estados Unidos e do continente. O que os cientistas e o público em geral viam não era apenas impressionante, mas também inexplicável. Dia após dia, no palco ou nas salas de instituições médicas, as pessoas testemunharam a capacidade dela de resistir a venenos poderosos e ferimentos graves, mantendo-se serena. Mas não era só isso. Em 1 ou 2 horas, as feridas cicatrizavam. Embora seja aconselhável ler os jornais do século XIX com um ceticismo saudável, me parece improvável que todos os jornalistas estivessem mentindo sobre a mesma coisa, que todos os médicos estivessem errados e que até o ilusionista Houdini tivesse sido enganado. No palco, ela colocou as mãos dentro de uma caixa e o chiado de cascavéis podia ser ouvido pelo corredor. Uma das serpentes cravou os dentes no braço dela. Um médico gritou: "Meu Deus!", mas Evatima não se moveu. Ela puxou mais 3 cobras e sorriu tranquilamente enquanto elas afundavam suas presas em sua carne. Ela dizia que ser mordida por uma cascavel é tão excitante quanto beber um uísque. E o uísque, ela esclareceu, não a deixava bêbada. Ela poderia beber 1 litro sem sentir seus efeitos. Depois de receber os violentos ataques das cascavéis e cobras com um sorriso, a mulher em comum manteve os répteis em suas caixas e avançou em direção a uma cruz, sendo pregada naquela cruz pela 3ª vez em 2 dias, na frente de mais de 1000 pessoas. Entre elas, vários médicos que foram convidados no palco. Eles examinaram os pregos, o martelo, a cruz e a mulher. E eles ficaram próximos enquanto os pregos enormes passavam pelo pé esquerdo e mão direita dela, fixando-os na madeira. Então eles esfregaram os olhos para confirmar que o que viram era verdade, se beliscaram para provar que estavam acordados e finalmente declararam que se tratava de um capricho da natureza como nunca antes registrado na história da medicina. Para ela, o que intrigou os médicos e abalava o público, a divertia: "Prefiro ser crucificada. É divertido ver os rostos horrorizados dos meus espectadores. São mais de 10 desmaios em cada sessão, mas sempre voltam para me ver", dizia a moça. Embora o cenário fosse diferente, o que aconteceu quando eles fizeram os testes científicos foi igualmente surpreendente. Substâncias tão mortais como os germes da cólera, difteria, tísica, tuberculose e febre tifoide foram injetadas no sangue dela, que não temeu o contágio porque eles nunca lhe causaram problemas, relatou o The New York Times. Um dia, na semana passada, Tardo passou por um experimento no Colégio Médico de Rache, onde ela foi testada pelo Dr. Dobson. O que fizeram foi injetar veneno de cascavel e, nessa ocasião, Dobson raspou o veneno da ferida e o injetou em um rato, matando o roedor em menos de 10 minutos. Contam que a Faculdade de Medicina da Mulher, nos Estados Unidos, também fez um experimento semelhante com um gato, e os resultados foram os mesmos: o animal morreu, Evatima Tardo não. Então, ela contou que, quando tinha 5 anos, em sua ilha nativa do Caribe, Trinidad, ela foi picada por uma cobra, mas que a picada teve o efeito de uma poção forte para dormir. Depois de passar várias horas inconsciente, ela se recuperou e mais tarde descobriu que era imune ao veneno de todos os tipos de répteis. Ela explica que a cobra deve ter tido apenas veneno suficiente para inocular seu sistema, tendo o mesmo efeito da inoculação moderna contra doenças infecciosas. Essa explicação foi aceita por alguns dos médicos que estudaram o seu caso. Conclusão: na verdade, casos semelhantes são conhecidos, embora não com uma única mordida. Atribuo sua condição atual à mordida de cobra que recebeu quando criança. Essa mordida paralisou seus nervos sensoriais e inoculou seu sistema com o veneno, escreveu em um comunicado a moça para a imprensa. Hoje existe outra explicação possível para a falta de sensibilidade dela, que não estava disponível aos médicos da época. Foram identificados genes associados à insensibilidade congênita à dor. Talvez fosse uma combinação de insensibilidade congênita à dor, inoculação desde pouca idade,
alguma condição que permitiu que ela se curasse muito rapidamente, além de algum elemento de magia de palco. No final, o que a matou foi a mesma coisa que infelizmente continua ceifando a vida de muitas mulheres no mundo: um homem. Numa tarde, em maio de 1905, Evatima estava tomando drinks no Arkansas Club, num bar onde ela morava com o proprietário, quando um homem chamado Thomas Cole chegou. Ele estava apaixonado por ela, mas naquele dia uma cartomante lhe disse que outro homem estava em seu caminho. Enfurecido e bêbado, Cole atirou em todos. Evatima Tardo, que tinha 34 anos, foi atingida no coração. Provavelmente não doeu. E assim termina a história da mulher imortal do século XIX. Inscreva-se no canal e compartilhe.